Fala galera, beleza? Recentemente uma pessoa me perguntou aqui no canal se qualquer um pode fazer o reconhecimento da cidadania italiana pela via presencial, a via administrativa na Itália. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Para quem é e para quem não é, a possibilidade de fazer pela via presencial. Então, para quem é essa possibilidade? É para quem pretende fazer o processo da forma mais rápida possível, né? Quem quiser obter a cidadania e o passaporte da forma mais rápida possível. Quem tem a intenção de viver uma experiência de morar fora do país onde nasceu, né? No caso, geralmente aí no Brasil. Então, quem tem intenção de morar na Europa, morar na Itália, viver ali por alguns meses, né? Que isso não seja um problema para a pessoa, não seja um incômodo. Além disso, a pessoa tem que ter coragem e dedicação de aprender a fazer o processo burocrático sozinho, sem ter que terceirizar isso para um assessor ou para outra pessoa. Então ela vai ter que ter uma certa audácia, né, de aprender e fazer isso sozinho nesse outro país. E finalmente a pessoa tem que ser descendente de um italiano, certo? Então ela tem que cumprir essas exigências para poder fazer a via presencial na Itália. Agora, existem algumas pessoas que não podem fazer ou não devem fazer, tá? Então, vamos falar sobre esses casos aqui. O primeiro caso que a pessoa não pode fazer a via administrativa é quando ela se encaixa no caso da derivação materna da lei de 1948. Tá? Então, ou seja, na linha de transmissão dessa pessoa existe uma mulher, tá? Não necessariamente o antepassado da antecausa, né? Não necessariamente a pessoa que emigrou da Itália para o Brasil precisa ser uma mulher, mas tem uma mulher na linha de transmissão e ela teve um filho ou filha antes de 1948. Se esse é o seu caso, não é possível fazer pela via administrativa, nem na Itália, presencial, e nem nos consulados. Somente é possível fazer pela via judicial. Vou falar mais à frente sobre a via judicial. Outro caso de que a pessoa não precisa fazer pela via presencial, quando a pessoa não tem pressa. Então, se a pessoa não tem urgência, ela pode ingressar também judicial ou pode fazer pelo consulado, aguardar mais tempo. Se a pessoa não tem interesse ou não tem tempo para aprender o processo, como fazer ele presencial na Itália, porque exige um pouco de estudo isso aí, certo? Se ela não tem tempo ou vontade de fazer isso, então, nesse caso, ela pode recorrer também à via judicial ou delegar para um assessor aí fazer via consulado. Outra situação importante é se a pessoa não sabe falar italiano. Se ela não sabe falar nada do idioma italiano, se ela não tem vontade em aprender o idioma, também não recomendo que ela faça via presencial na Itália. Afinal de contas, ela vai estar morando no país no qual se fala o idioma italiano. Tá? Então você não vai conseguir realizar o processo falando inglês, por exemplo. Falando português é melhor do que inglês com os italianos, eles vão receber isso melhor. Mas mesmo assim você vai ter muita dificuldade de comunicação e qualquer entrave que surja no seu processo vai ser difícil de resolver. Então, se você não fala o idioma, não recomendo que você faça a via administrativa presencial. Você pode recorrer aos consulados ou a via judicial também. E por fim, para aquelas pessoas que preferem delegar na mão de outros, contratar, por exemplo, alguém para fazer o processo, eu também não recomendo fazer desse modo, o qual eu ensino, né, que seria a via presencial sem um assessor. Por quê? O que acontece? O difícil nesse processo administrativo, presencial, né, no geral ele não é um processo difícil, ele é um processo com várias etapas burocráticas. Mas o que torna difícil é, em primeiro lugar, o idioma. Então, ser diferente do português, né? O italiano, se fosse, por exemplo, um processo em Portugal, seria muito mais fácil. Então, o idioma é o primeiro entrave, e o segundo entrave, onde muita gente esbarra, é na hora de conseguir alugar um imóvel, né? Que é um pré-requisito para você ingressar com o pedido na Itália. A dificuldade em conseguir o imóvel é basicamente na hora de você comprovar a renda, porque como você não tem um contrato de trabalho válido na Itália, você não tem um olerite válido na Itália, você não tem uma declaração de imposto de renda que tenha valor nesse país, então você tem mais dificuldade de conseguir fechar o negócio, entendeu? Então esse é o principal entrave, idioma e conseguir fechar o aluguel. Fora isso, não tem dificuldade assim no processo,
basicamente seguir o passo a passo, todas as etapas, e uma hora você vai chegar no final e vai estar com o passaporte em mãos. Não tem segredo, ok? Então, se você tem interesse em fazer o processo pela via administrativa na Itália, a via presencial, eu ministro um curso. Se você tiver interesse, o link está aqui na descrição. E se você não tem interesse em fazer pela via administrativa, você tem interesse em ingressar pela via judicial, eu também tenho parceria com escritório de advocacia, pessoal extremamente capacitado na área. Também vou deixar o link aqui abaixo, se você quiser indicação. Beleza? Então, por hoje era só isso. Valeu e até a próxima.